não aceitar a derrota. Você lembra desse caso? Você acompanhou par e passo no nosso Balanço Geral. E quem traz essa reportagem é a nossa Joyce Mora, aqui na tela do BG. 21 de fevereiro de 2023. Imagens de câmeras de segurança rapidamente viralizam e mostram ao mundo um crime bárbaro em Sinop, norte do estado de Mato Grosso. Em uma única tarde, 7 vidas perdidas, inclusive a de uma criança, uma menina de 12 anos de idade. A motivação? Um jogo de sinuca. A investigação apontou que os 2 atiradores participaram de um jogo de sinuca e perderam. Eles então saíram do bar e voltaram com mais uma quantia em dinheiro. Perderam novamente. Ao fim do jogo, com as perdas sequentes, algumas pessoas então teriam feito algumas brincadeiras, o que, segundo eles, teria motivado o crime. Nas imagens, é possível ver quando um dos suspeitos, o de camiseta azul, identificado como Ezequias Souza Ribeiro, na época com 27 anos, armado com uma pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede. Enquanto isso, Edgar Ricardo de Oliveira, na época com 30 anos, que estava de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 na caminhonete e volta atirando várias vezes. Um desfecho trágico. São 7 pessoas mortas, sendo 6 homens e uma criança. No dia da chacina, o repórter David Murba estava finalizando mais um dia de plantão quando recebeu a informação. Nós voltamos ao local com David, que nos conta as cenas que ele viu no dia. Era um feriado de carnaval, a gente já tinha terminado o plantão, estava indo embora praticamente, já estava na porta da emissora quando chegou a informação que 7 pessoas tinham morrido baleadas em um estabelecimento comercial. Até então não sabia onde era o local. A princípio eu não acreditei, achei que era uma informação falsa, mentirosa. Poderia sim uma pessoa ter morrido baleada, mas não 7 pessoas. Foi então quando a gente veio para cá. Quando a gente chegou aqui na frente do bar, já estava lotado aqui de pessoas, muita polícia, corpo de bombeiros, todas as forças de segurança praticamente. A gente chegou daquele lado lá, naquela esquina, a gente não conseguiu nem entrar com o carro até aqui, porque tinha muitos veículos, muitas pessoas. A polícia militar já tinha feito um cordão de isolamento bem ali, então eu fiquei daquele lado. Quando eu cheguei até aqui, a informação ainda não tinha confirmado que realmente eram 7 pessoas. A primeira cena que eu vi foi a criancinha, a menininha. Ela estava caída bem ali. A princípio eu pensei que era só essa vítima. Até que as informações começaram a chegar, os policiais apontando que tinha mais vítimas. Então eu olhei para dentro do estabelecimento, aí tinha corpos caídos ali na área, tinha alguns também que ainda estavam sentados na cadeira. Foi uma cena assim chocante. A princípio, quando eu olhei para dentro do estabelecimento, eu pensei que eram muito mais de 7 pessoas. Não sei se eu fiquei muito abalado com a situação, mas eu vi um mar de pessoas caídas no chão, até que a polícia acabou confirmando que realmente se tratavam de 7 vítimas baleadas. Os bombeiros receberam a solicitação por volta das 17 horas. O sargento Delbel estava de plantão no dia e foi um dos primeiros a chegar no local para tentar prestar os primeiros socorros às vítimas. Na época que eu me recordo que entrou ocorrência para 2 feridos por arma de fogo. Nós fomos acionados até pela Polícia Militar e quando a gente chegou no local, eram, se não me falha a memória, 7 pessoas feridas, né? E daí chegou a minha viatura, foi a primeira que chegou e depois a gente pediu apoio da outra viatura que deslocou no auxílio também. As vítimas foram identificadas como Larissa Frazão de Almeida, de 12 anos, o pai de Larissa, Getúlio Rodrigues Frazão, de 36, Orisberto Pereira Souza, de 38, Adriano Balbinotti, de 46, Josué Ramos Tenório, de 48,
Maciel Bruno Costa, de 35, que era o dono do bar, e Eliseu Santos Silva, de 47. Eliseu foi o único que chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. No bar, ainda estavam mais 2 pessoas que sobreviveram. Luiz Carlos Souza Barbosa, que conseguiu correr quando os tiros começaram, e Raquel Gomes de Almeida, esposa de Getúlio e mãe de Larissa. Raquel ficou sentada no bar. De acordo com as investigações, ela não foi morta porque acabou a munição das armas. A chacina no bar de sinuca, no Jardim Lisboa, em Sinop, logo ficou conhecida em todo o mundo devido às imagens fortes e à crueldade dos assassinos em matar tantas pessoas de uma única vez, inclusive uma criança. Houve um empenho muito grande, a gente passou alguns dias trabalhando mais de 20 horas diárias e é assim, muitas vezes as pessoas não perguntam, mas vocês se dedicaram num caso mais que o outro? Não necessariamente, é que esse caso foi um caso que fugiu de qualquer regra que a gente já tinha enfrentado aqui no nosso município, porque foram 7 mortes, 7 mortes de forma cruel, de forma covarde, e que a polícia precisava dar uma resposta para mostrar que aqui em Sinop isso não é cabível. E é assim que a gente vai continuar. Então, muitas vezes as pessoas elas custam entender a complexidade que é uma investigação e a complexidade que é uma notícia desse tamanho. Houve uma pressão de todo o país em cima da solução desse caso. Vocês, mais do que ninguém, acompanharam isso de perto. E hoje a gente pode falar que esse indivíduo ficará muito tempo atrás das grades. E esse tempo, pode ter certeza, que jamais será compatível com a morte dessas 7 pessoas. E logo, a polícia montou uma força-tarefa. Os assassinos foram identificados minutos depois do crime. E o primeiro a ser localizado algumas horas depois foi Ezequias Souza Ribeiro. Ele tentou se esconder em uma área de mata e, ao perceber a aproximação dos policiais, trocou tiros e foi alvejado. Chegou a ser levado ao hospital, mas acabou morrendo. 2 dias depois do crime, Edgar Ricardo de Oliveira procurou um advogado e resolveu se entregar. No dia, nós acompanhamos a chegada dele na delegacia. Edgar negava que tivesse atirado na criança por querer. Você sabia que era uma criança de apenas 12 anos? Não era para acertar na criança, já falei. Você mirou na criança? Não era para acertar, mas você acertou? Você deu 2 tiros, Edgar. Você atirou várias vezes. Falei, não atira você atirou 7 vezes, atirou 2 vezes. Mas a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e ele se tornou réu. Ele teve a prisão preventiva decretada por 7 homicídios qualificados, inclusive o da criança, já que ele teria se mirado na menina para atirar. No dia da chacina, o delegado Braulio Junqueira estava como plantonista e ele nos fala como foi montar essa força-tarefa e atuar em um caso com tantas mortes e com repercussão nacional. Quando ocorreu o homicídio, nós fomos informados, né? Os policiais foram no local do crime e rapidamente se depararam com aquela cena, né? Foram bem perspicazes, atenciosos, já conseguiram pegar as filmagens que tinha lá no local, né? Tinha uma câmera muito boa, por sinal. E com aquela identificação, foi possível identificar rapidamente os autores do crime, né? A nossa prioridade é identificar quem foram os autores. E aí, com troca de informações, conseguiram a qualificação deles, né? Então, tudo isso já adiantou muito o serviço. Então, o crime ocorreu 4 horas da tarde, né? 16 horas da tarde. Até quando era 3 horas da manhã já estava esclarecido. Identificadas as partes, nós já tínhamos ouvido as testemunhas, pedimos a prisão temporária inicialmente dos 2, né? E aí foi só aquela questão mesmo do tempo de localizar, né? Porque eles mataram e fugiram. Foram realizadas inúmeras diligências no pós-crime, né? Durante toda a madrugada e tornou-se ininterrupta, né? E aí foi possível, né? A Polícia Militar conseguiu pegar um deles, né? Houve um confronto, e o outro acabou se entregando, né? Negociou com a polícia e acabou se entregando. Então foi muito rápido, né? Essa investigação, mais por perspicácia, né? Astúcia dos policiais,
que rapidamente identificaram os autores do crime. Depois de preso, Edgar foi transferido para a penitenciária central do estado em Cuiabá, onde segue preso até hoje. Ele vai a júri popular no dia 18 de junho deste ano. A data foi designada pela juíza Rosângela Zacarim dos Santos, da primeira vara criminal do município de Sinop. Os 2 sobreviventes não estão mais em Sinop. Não quiseram gravar entrevistas porque até hoje estão traumatizados. Obrigado, Joyce Mó. Parabéns à equipe de TV aí de Sinop pelo farto material de arquivo, pelas imagens de excelente qualidade, pela produção da reportagem, pela sensibilidade ao contar a história. E é isso. O que a gente espera para Edgar, tá, gente? É pena máxima vezes 7. Pena máxima vezes 7. Daniel, ele baleou, ele atirou em todas as vítimas que morreram? Não. Todas não. O que vai haver ali no júri é a individualização de conduta, o que cada um fez. Mas naquilo que a perícia provou que o Edgar fez, que seja multiplicado e que ele sinta o peso da lei de um crime bárbaro como esse aí. Um assassino que vai ser julgado nos domínios de Sinop, em Sinop, por sinopenses. A sociedade de Sinop vai decidir o futuro do Edgar. Aí sim, isso é um processo democrático. Isso sim é democracia. Vai lá no município onde você cometeu esse crime bárbaro e vai responder lá, para o júri formado por pessoas de Sinop, que viveram o dia a dia dessa história angustiante junto conosco. 2h03. O outro já foi abraçado já lá no submundo. Já foi abraçado pelo mundo. Já foi pro colo do outro, né? Faz tempo.